Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Versos 5 e 6. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esses dias o Senhor tem falado aos nossos corações com este texto. Tive a oportunidade de meditar também essa semana na Tarde da Esperança, e nós falamos um pouco sobre esta verdade, onde o rei Josafá, diante de uma situação difícil, diante de uma situação complicada em que o povo estava passando, ele se posiciona, ele se coloca em pé diante de Deus e ele busca o favor de Deus. E esses dois versículos revelam isso, eles demonstram essa atitude do rei que diante de uma grande dificuldade, ele buscou ao Senhor. Ele não ficou parado, ele não esmureceu, ele não desistiu, ele não se calou, ele se posicionou diante daquele que pode, daquele que faz maravilhas. Amém, igreja? Então não estacione, não pare. Busque ao Senhor, se posicione, clame ao Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina eternamente, como o rei Josafá o fez. Não é difícil encontrar um servo de Deus, hoje em dia desencorajado, cabisbaixo, triste, decepcionado com as pessoas e com as circunstâncias ao seu redor. Não é difícil. A maioria das pessoas sabe, por experiência própria, que as adversidades que nos assolam têm o poder de causar medo e de muitas vezes nos paralisar. Ficamos sem reação. Estacionamos, ficamos como que paralisados diante daquela circunstância. Talvez você já passou por uma situação assim, onde você não via solução, resposta, e ficou paralisado diante dessa situação. Estas dificuldades, normalmente, quando nós não encontramos solução, a gente se sente fraco, a gente se sente a autoestima, né? Com baixa estima, vai lá embaixo. Eu não sou ninguém, não tenho forças, não consigo. E provoca medo, angústia, desânimo e muita dor. No entanto, queridos, nós precisamos aprender a agir com sabedoria nesses momentos, para que as nossas lutas, todos nós temos lutas. Quantos aqui têm lutas? Primeiro erguer a mão. Precisamos reagir com fé, discernimento e sabedoria para que a gente não fique paralisado. Nada de estacionar. Amém? Amém, igreja? Em nome de Jesus, a igreja do Senhor precisa marchar, ela precisa continuar marchando. Nada de estacionar,
O verso que lemos fala de um rei que decidiu não viver paralisado diante das ameaças que vinham sobre ele e sobre o povo. Ele era responsável pelo povo. E diante dessas lutas ele decidiu: eu não posso baixar a cabeça, eu não posso estacionar. O capítulo 20 de 2 Crônicas narra um momento muito difícil vivenciado por Josafá. Era um tempo de incertezas que Josafá estava vivendo. O texto diz que um exército enorme, um grande exército estava vindo contra eles. O texto diz que esse exército era composto por moabitas, amonitas e alguns meunitas. Nós aprendemos pela palavra que esses povos eram povos cruéis, que representavam uma grande ameaça para o reino de Judá. E então Josafá ele está bem preocupado, muito preocupado com aquela situação. Mas ele não estaciona, ele não fica paralisado, ele reage. Ele reage como um homem que tem fé, um homem que crê em Deus. Josafá reagiu pedindo o auxílio do Senhor. Nós que estamos aqui nesta noite, estamos aqui porque cremos no Senhor, amém? Amém, glória a Deus. E estes exércitos, essas lutas, as aflições, as angústias vêm sobre todos nós. E esse texto nos ensina que sejam elas quais forem, o nosso Deus ainda vai ser maior do que tudo, amém? Dê uma salva de palmas ao Rei, aleluia. Ele é Deus Todo-Poderoso, não há quem possa detê-lo. Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. O apóstolo disse: eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso. Mas muitas vezes nós temos a atitude contrária. Nós estacionamos, paralisamos, ficamos como que paralisados diante da luta. Alguém aqui já se sentiu assim na sua vida? Sem saber como reagir. A gente pode aprender com esse texto, tirar desse texto algumas lições nesta noite. Eu creio que Deus ainda tem algo precioso para ministrar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quais foram as ações de Josafá que ajudaram para que ele não ficasse paralisado diante da adversidade? Quais ações? Para não viver paralisado, querido, pela adversidade. Em primeiro lugar, tenha em sua mente o histórico sobre as ações do Deus que você crê. Amém? Tenha em sua mente. A Bíblia nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém? Você crê nisso? A palavra nos ensina que o povo de Deus, por muitos lugares por onde eles passavam, eles levantavam altares ao Senhor. E esses altares tinham um objetivo, um propósito. E o propósito era que aquele altar era um memorial diante daquilo que Deus fez e estava fazendo naquele lugar. Um memorial. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantos aqui creem num Jesus que morreu na cruz, venceu a morte e está vivo? Quantos creem? Glória a Deus, queridos. Trazer à memória. Ele não está morto. Ele não ficou naquele túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Trazer à memória. O que é que nós estamos fazendo aqui diante desta mesa nesta noite? Trazendo à memória que Ele foi moído em nosso lugar, que o seu sangue foi vertido e hoje nós podemos viver. Hoje nós podemos viver, amém? Por meio de Jesus Cristo, Senhor. Trazer a memória. Traga a memória os feitos. Traga a sua memória
Quem é o teu Deus? E Josafá, ele nos mostra aqui que ele tinha esse relacionamento com Deus. Que ele sabia quem estava crendo. Traga a memória. O texto diz, do capítulo 20, o verso 6 ao verso 11, diz assim: e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, olha só. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Olha só, irmãos. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles, do território, e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Então você vê nesta oração de Josafá, como ele conhecia o Deus dos seus antepassados. E como ele se mantinha em fé na presença daquele Deus, crendo nele, confiando nele, consultando a ele, crendo que ele é forte e poderoso, que livrou o povo muitas vezes e continuaria livrando como ele prometeu. Eu preciso trazer a memória. Diante da luta que me aflige, diante da dificuldade que você tem tido na sua casa, a opressão, a perseguição, o gigante, a tempestade que tem afligido cada um de nós, nós precisamos nos posicionar, trazendo à memória quem é o nosso Deus, amém, igreja? Nós precisamos nos posicionar como um povo que crê e não um povo que duvida. Um povo que crê. Um povo que confia, um povo que tem convicção de quem Ele é, de quem é o Senhor nosso Deus. Não dúvidas, mas fé, convicção de quem Ele é, do que Ele pode, do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele vai continuar fazendo, como Ele prometeu. Amém? Em nome de Jesus, diante das tuas lutas, das tuas dificuldades, traga à tona, traga à memória. Quem é o Senhor teu Deus? Eu penso que foi isso que Jesus fez quando foi tentado no deserto. E todas as vezes, as 3 vezes que o diabo tentou Jesus o respondeu com a palavra, com a promessa, com a palavra de Deus, com fé, com convicção, com certeza. O diabo disse para ele, no deserto com fome, ele disse para Jesus: transforme essa pedra em pão, para que você coma. O que Jesus disse para ele? Nem só viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Ele trouxe à tona essa verdade. Olha como ele reagiu diante da tentação. E depois ele disse para o Senhor Jesus, né? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todo o governo, o poder, eu te darei muito. E Jesus diz o que para ele? Só está escrito, só o Senhor teu Deus, só o Senhor meu Deus, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Amém? Olha, de novo, trazendo a palavra. Depois, quando o diabo leva ele no pináculo do templo e fala: joga-te daqui, porque ele dará ordem aos seus anjos que te amparem, e toda essa multidão vai ver ele te amparando. O que Jesus diz para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus.
Todas as vezes que o diabo vem para tentar acusar, para tentar Jesus traz à tona as verdades, a promessa, a palavra. Quem é o Senhor nosso Deus? E assim ele se posiciona. Eu e você, na hora da aflição, na hora da luta, na hora da tentação, precisamos trazer à tona quem é o nosso Deus. Traz a memória, meu irmão. Amém? Declara para Satanás, ele conhece a palavra e ele sabe qual é o destino dele. Então traz a memória que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Que Jesus já pagou o preço na cruz. Traz a memória que o preço foi pago completamente. Traz a memória que o destino dele é que ele vai ser jogado naquele mar de fogo eternamente com os seus. Para todo sempre. Traga a memória. O problema é que muitas vezes temos memória curta. E a Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Vivemos da experiência de outros. Da experiência do pai, da mãe. Mas não experimentamos de Deus por nós mesmos. E aí vai trazer à memória o quê? Não leio a palavra. Não creio na palavra. Não me alimento da verdade, da palavra de Deus. E aí vou trazer à memória o quê? Tantas filosofias e convicções aí que o mundo está impondo, está soprando. Que não existe verdade absoluta. Que cada um escolhe o seu caminho, a sua verdade. É nisso que eu vou me apoiar? Traga a memória. Foi o que Josafá fez. Josafá não ficou paralisado frente à adversidade. Ele tinha convicção. Amém? Convicção sobre quem era Deus. O que sabemos sobre Deus faz muita diferença ao enfrentarmos batalhas na nossa vida. Amém? Você pode repetir isso comigo, por favor? O que eu sei sobre Deus vai fazer muita diferença na hora da luta. O que eu sei sobre Deus. Isso você constrói, eu construo, pode falar, num relacionamento. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Faz toda a diferença na hora da luta. Faz toda a diferença. A igreja não está aqui para um passeio. A igreja não está aqui porque lá no céu as coisas ainda não estão prontas. A igreja não está aqui porque Deus não tem o que fazer. A igreja está aqui para anunciar o evangelho. E isso é luta, é uma missão, é trabalho. E nós precisamos estar bem firmados na rocha, com a nossa convicção clara em Deus. Os nossos olhos fitos nele, para prosseguir. O que eu conheço de Deus no relacionamento faz toda a diferença na hora dessa luta, no dia a dia. Quando vem a pressão, quando vem Satanás tentando me desanimar. Em nome de Jesus, que Deus nessa noite ministre o meu e o seu coração para que a gente não fique paralisado, mas que a gente traga à tona quem é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Ao enfrentar um câncer, traga à tona quem é o teu Deus. Uma enfermidade séria na tua família, traga à tona quem é o teu Deus. Na família que está sendo destruída, traga à tona no seu lar quem é o teu Deus. Em nome de Jesus, no trabalho, na porta que se fechou, traga à tona quem é o teu Deus. Amém? No teu ministério, querido, no dom que Deus te deu, nas tuas emoções, traga à tona quem é o teu Deus. Não baixe a sua cabeça, não fique paralisado. Traga à tona quem é o teu Deus. Sabe por que muitas pessoas se desesperam e ficam paralisadas na hora da adversidade? Porque falta conhecimento, como disse há pouco. Mas a boa notícia é que eu creio que você não veio aqui à toa nesta noite.
que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que foi o Espírito de Deus que te trouxe. Isso significa que Ele quer você perto dEle. Que Ele quer falar com você. Que Ele quer ministrar o teu coração e o meu coração. Ele não está escondido. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Oh, glória. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus, Ele quer que você o encontre. E Ele quer que você caminhe com Ele nesse lugar de intimidade. O que você conhecer de Deus vai fazer toda a diferença na hora da luta. Em nome de Jesus, eu creio que é por isso que eu ainda estou aqui hoje à noite pregando para vocês. Quantos creem que é por isso que vocês ainda estão aqui, vivos, firmes na presença do Senhor? Porque Ele tem te sustentado, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Josafá, na hora da adversidade, preferiu consultar o Senhor. O Senhor que ele conhecia de forma profunda. Olha o conteúdo da oração que ele fez. Ele demonstrou ter relacionamento com Deus. Ele disse lá no verso 6, Deus soberano e poderoso. Verso 7, protetor. No verso 9, que ouve o clamor do seu povo. E toda a sua oração demonstra alguém que conhecia Deus. E trouxe à memória isso, trouxe à tona. Segundo Tomás de Aquino, o máximo que conhecemos de Deus ainda é nada em relação a quem Ele é. Deus é muito maior do que eu e você podemos imaginar, pensar e experimentar. Amém? Ele é muito maior. Ou seja, ainda que você tenha 50, 60, 70, 80 anos de igreja, que você já tenha lido a Bíblia mais de 200 vezes, Deus ainda é muito maior do que a sua mente imaginou e do que você pôde experimentar. Ele ainda é maior. Ele ainda é maior. Ele ainda é maior, igreja. Amém? Então vale a pena estar nesse culto nessa noite junto com vocês. Ele quer se revelar mais um pouco a mim e você e a você. Não fique paralisado. Para não paralisar, então, diante da adversidade, traga a memória. Quem é o teu Deus? Para não viver paralisado pela adversidade, o texto nos ensina que é preciso ser sincero e admitir a nossa incapacidade diante da adversidade. Josafá fez isso. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei o que fazer. Reconhecer que nós somos falhos, pequenos, frágeis, imperfeitos, incompletos, pecadores e precisamos do auxílio daquele que é perfeito. Amém? Em nome de Jesus é necessário reconhecer. E esta é uma dificuldade do homem, do ser humano. Reconhecer que ele precisa da ajuda de alguém. Aceitar a ajuda de alguém. Como o ser humano tem essa dificuldade? E eu penso que é por isso que Eva quis comer daquela fruta também. Para ela ter independência e não depender totalmente de Deus. Olha só a natureza. Para ter conhecimento, para poder dizer, eu sei tudo. Como Deus, eu sei tudo também. Mas a verdade é que nós somos incapazes. Nós precisamos dele. Quantos aqui precisam dele aí? Ergue sua mão aí, em nome de Jesus. Nós precisamos dele. 2 Crônicas 20, o verso 12. O nosso Deus, deixe sua Bíblia aberta aí em 2 Crônicas 20, por favor. O nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força, olha só, não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, ele disse. Nós não temos força para enfrentar o exército e nós não sabemos o que fazer. Seja sincero em admitir sua incapacidade. Abra o seu coração. Deus está pronto a estender a sua mão, amém? Em nome de Jesus.
Deus está pronto a estender a sua mão. Clame, peça por socorro. E deixe que Ele te pegue no colo como um pai cuida do filho. Amém? Como um pai cuida do filho. O filho que precisa de ajuda, de socorro. Que não consegue fazer tudo sozinho. Que é limitado. Reconheça que Ele sim é completo. Ele é Senhor. E descanse em Deus. Eu não consigo, Deus. Eu não posso, Senhor. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor pode. Só vai abrir o coração dessa forma para Deus quem sabe o Deus que tem. Então uma coisa está ligada na outra. Só vai abrir o coração desse jeito ao Pai quem sabe o Pai que tem. Me pega em seu colo, cuida de mim porque eu não consigo. Eu não posso. A oração de Josafá, além disso, ela demonstrou também humildade. E o pouco que eu conheço da Bíblia, fala que Deus, Ele se alegra do humilde. E Ele exalta o humilde. E a Bíblia diz que Ele abate, quem? O soberbo. Deus tem prazer. E a oração de Josafá demonstra a humildade. Eu sou incapaz. Eu não sei o que fazer, não tenho forças. Mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode. É bem diferente de algumas orações que a gente anda vendo por aí, né? Algumas atitudes que a gente anda vendo por aí. Algumas igrejas que se denominam cristãs, que se posicionam como os que sabem tudo. Ninguém sabe de nada, mas só aquela igreja que sabe de tudo. Perfeita é só ela. E às vezes eu tenho a impressão que isso distancia as pessoas em vez de aproximar. E vale nessa hora o texto que eu sempre falo para os jovens. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. O servo Jesus, Ele sendo Deus não veio para ser servido, mas para servir. Humildade. E as orações, às vezes, de algum que querem determinar para Deus, né? Já viu algumas orações assim? Eu determino, Senhor. O que você entende por determinar? Deus, por acaso, é teu empregado? Ele é obrigado a te responder? A Bíblia me ensina que Ele é fiel para com a sua palavra. Com aquilo que Ele disse. Com as suas promessas. E elas não vão voltar atrás, querido. Você determinando ou não determinando. Ele tem compromisso com a sua palavra. E Ele vai cumprir a sua palavra. Josafá demonstrou humildade, temor, reverência a Deus. Ele demonstrou que era incapaz de resolver sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nenhum tipo de problema em você dizer para Deus, eu não sei o que fazer. Amém? Não existe nenhum problema nisso. Não existe nenhum problema nisso. Isso não é uma demonstração de fraqueza no sentido assim, ai, como eu sou um coitado, fraco. Não se preocupe com a opinião do próximo. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de derrota. É sinal de alguém que tem caminhado com Deus e sabe que Ele sim é perfeito. E que diante dEle, né, eu me submeto, eu aceito, eu me humilho, eu creio, eu estou convicto. Amém? Em nome de Jesus, querido, não é sinal de fraqueza. Dizer isso é dizer que eu sou totalmente dependente de Deus. Tem alguém aqui que é dependente de Deus? Glória a Deus. O nosso nome presbiteriana, Igreja Presbiteriana Independente, não é por esse motivo não, viu, querido?
Se tem uma igreja que é dependente de Deus, a igrejinha dos milagres, é a igreja presbiteriana independente. Ela é totalmente dependente de Deus. O termo independente é por causa da missão, do jeito que ela começou, com obreiros, pastores americanos, que não eram da nossa nacionalidade, daqui do Brasil. Então, levantou-se novos pastores presbíteros pedindo por uma missão totalmente brasileira, com obreiros, pastores locais, para continuar esse trabalho. E não essa dependência de ficar só com obreiros de outros países. Não confunda o termo, né? Nós somos dependentes de Deus, com muita alegria, prazer. Amém? Em nome de Jesus. Ah, se não fosse Ele. Ah, se não fosse Ele. Onde nós estaríamos? O que seria de nós? Quem nós seríamos, querido? Continuaríamos sendo um povo que depende. Amém? Em nome de Jesus. Dependente de Deus. Então, para não viver paralisado pela adversidade, seja sincero e admitir sua incapacidade. Josafá fez: eu não sei o que fazer. Eu não tenho força para enfrentar esse exército. Para não viver paralisado pela adversidade, o texto me ensina que nós precisamos ter a atitude de Josafá. Não tire os seus olhos de Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Esteja focado em Deus. Ainda que o exército seja muito numeroso, ainda que o gigante seja um super gigante, olhe para Deus, amém? O que é que fez com que Davi enfrentasse Golias? Foi ele achar que ele era bom de mira? Não, é porque naquele momento, todo o exército do povo de Israel estava olhando para o gigante. E eles acharam impossível vencer aquele gigante. Se esconderam atrás das pedras. Mas Davi não. Davi estava olhando para Deus, amém? Ele estava olhando para Deus. E é com essa convicção que ele correu em direção ao incircunciso filisteu. Porque nem de gigante ele chamava o cara. É a gente que tem mania de ficar dando ibope para eles. Olhe para Deus. Esteja focado em Deus. O André acabou de ministrar a igreja aqui. Enquanto Pedro olhava para Jesus, o que aconteceu com Pedro? Ele caminhava por sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o mar, para as ondas, para a tempestade, para a ventania, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Olhe para o Senhor. Olha para o Senhor, quem sabe quem Ele é. E eu vou levantar meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão. Olhe para o Senhor. Esta atitude de Josafá. Ele poderia ter saído tentando procurar uma rota de fuga. Ele poderia ter procurado só para ele e para a família dele, onde se esconder, uma caverna, ou a ajuda de outros exércitos, uma saída humana, uma estratégia humana. Quantas vezes eu e você procuramos a solução para o nosso problema com uma estratégia humana? Olhe para o alto. Olhe para o Senhor. Volte os seus olhos para Deus. Muitos não sabem o próximo passo na vida. Que passo eu devo dar agora? Porque estão olhando para outros lugares. Estão olhando para o ser humano. Estão olhando para as pessoas, para o falho, para o limitado, como eu e você. Olhe para Deus. E esse Deus que é perfeito, esse Deus que é pleno, esse Deus que é poderoso, Ele cuida de você, Ele te sustenta, Ele te mostra a direção, amém? Ele não falha. Se tem uma coisa que Ele não faz, é falhar. Ele não deixa de ser fiel, Ele continua fiel, Ele não falha. Ele disse que nunca abandonaria os seus. Você é um deles? Você é um desses? Ergue a sua mão aí. Está frio? Está encolhidinho? Mas ergue a mão aí, você é um desses.
Ele nunca abandonaria os seus. Ele nunca abandonaria os seus. Não tire os seus olhos do Senhor. 2 Crônicas 20:12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Glória a Deus. Os nossos olhos se voltam para ti. Irmão, para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Não é por isso que muitas vezes ficamos paralisados? Sem ter como reagir diante da adversidade? Porque não é você que reage. A Bíblia diz que é o Senhor que peleja por você. Amém? Em nome de Jesus. Você tem olhado para Deus ou para o adversário? Onde estão postos os teus olhos? Quando você mantém seu olhar em Deus, você passa a olhar para as suas adversidades com outra perspectiva. Eu não estou sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Quando você olha para Deus, você enfrenta as adversidades com outra perspectiva. Aleluia. Quando eu penso em não tirar os olhos de Deus, eu penso em reconhecer. O que me vem ao coração é quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor. Porque como Salvador, tem um monte de gente fazendo. Aliás, ele vai, Salvador, socorro, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, oh glória a Deus. Mas como Senhor, não, é me submeter a Ele, é obedecer a Ele, é tê-lo como aquele que me dirige. E eu não ando por outro caminho, senão pelo caminho que Ele me deu, é ter os meus olhos fitos no Senhor. Aceitar sobre a minha vida o seu senhorio. Obedecê-lo em todo o tempo. Deus ainda procura uma igreja que ouça a sua voz e que tenha prazer em obedecer Ele em todo o tempo, para que o nome dEle seja glorificado em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor. Você pode dizer isso para o seu irmão? Não tire os seus olhos do Senhor. Mantenha os seus olhos em Deus, porque é dele que vem o socorro, querido. É dele que vem o socorro. Mantenha os seus olhos em Deus, porque você e eu constantemente vamos aprender muito com Ele. Que Ele não está falando sobre conquistas e vitórias do jeito que o mundo fala, mas Ele está falando de convicções. Eu não estou dizendo para você manter os seus olhos em Deus aqui, porque amanhã você vai ter 30 casas novas e 10 carros novos e mais um monte de coisa. Mantenha os seus olhos em Deus, porque Ele tem um caminho perfeito para mim e para você. Tem propósitos para que a sua vida seja desenvolvida da maneira de Deus aqui nessa terra. De uma forma que você vai se sentir pleno e realizado. Os discípulos oraram. Para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Amém? Um coração alinhado com os propósitos e os planos de Deus. O salmista, no tempo da aflição, ele afirmou, Salmo 121, 1 e 2, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quanto mais próximos de Deus, mais preparados
mais preparada a igreja estará para enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades, as aflições que a cercam. Quanto mais próximo de Deus, mais fortalecido e direcionado você vai estar para enfrentar as suas lutas e as dificuldades que cercam você e a sua casa. Quanto mais próximos de Deus, querido. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso Senhor. Deus tem uma palavra de vida para mim e para você. Deus tem vida e vida em abundância para a sua igreja. Vida eterna. Quanto mais próximos do Senhor, nós teremos força, direção, ânimo e nada de ficar paralisado diante das nossas turbulências. É por isso que o missionário não se rende a outras pressões, porque ele está com seus olhos fixos em Deus. Ele me chamou para evangelizar, para ser um missionário. É por isso que a igreja continua pregando, porque ela está olhando para aquele que nos comissionou. E a grande comissão ainda está valendo, amém? Tem um vizinho lá perto de você precisando ouvir de Jesus. A última palavra vem dele. A última palavra vem dele. Em nome de Jesus. Olha a maneira como Deus trabalhou na vida de Josafá. Quando o servo de Deus teve essa postura. Que postura? Primeiro, ele trouxe à tona quem era o Deus dele, que ele conhecia. Segundo, querido, Josafá, ele não ficou titubeando. Ele foi sincero. Ele disse: eu não sei o que fazer, sou fraco, limitado, mas o Senhor é poderoso. E Josafá não tirou os olhos de Deus. Olha o que Deus fez na vida de Josafá quando o servo foi encontrado desta maneira. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, aleluia. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, igreja, tomem suas posições, amém? Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. E o Senhor estará com vocês. Dê uma salva de palmas ao rei que prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Josafá confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. Confie no Senhor. Caminhe com Ele em verdade. Em nome de Jesus.